Graça e paz, amados irmãos, em Cristo Jesus, começando mais uma manhã. E o nosso devocional nessa manhã, e é o horário que eu tomo o meu chimarrão, para depois sair meus afazeres como pastor. É muito importante começarmos o dia ouvindo a palavra de Deus, porque depois começa uma correria no dia todo, e muitas vezes não sobra tempo na agenda para orar, ou para fazer uma devoção, ou até mesmo para lembrar que Jesus existe. Infelizmente, isso é corriqueiro na vida de milhares de pessoas, que passam o dia inteiro tão ocupado com os afazeres desse mundo, que não lembram nem que Jesus Cristo existe. A não ser que aconteça algo terrível, e aí a pessoa lembra que existe um Deus todo-poderoso que tem poder e autoridade para resolver toda a situação na vida. Quando eu começo a ministrar a palavra de Deus, tem uma calopsita ali, começa a cantar. Mas glória a Deus, isso não me irrita, isso me alegra. Se até uma calopsita gosta de ouvir a palavra de Deus, quanto mais eu sou dependente de Deus. E aí me chama a atenção, se até um passarinho gosta de ouvir a palavra de Deus, como tem pessoas que não querem ouvir, não acreditam, não querem nem saber que Jesus existe. Quanto mais acreditar. Mas Romano, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, ele diz assim: se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Então, o primeiro segredo é acreditar que Jesus ressuscitou. Apenas falar da morte de Jesus, sem ele ressuscitar, porque o que nos garantiu a salvação eterna foi ele ressuscitar, ter vencido a morte. Jesus recebeu um importante pedido nos seus últimos minutos de vida. Vinha do alto de outra cruz de um homem crucificado ao seu lado. Um homem talvez com um currículo manchado de crime, maldades e morte. E sem nada para oferecer para ninguém. Mas que antes havia dado um lindo testemunho diante de quem insultava Jesus. A nossa condenação é justa. E por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Lucas 23, 41. Esse ladrão da cruz aqui, quando ele faz essa confissão, declarando que Jesus é inocente, mas ele reconhecia que era culpado, essas palavras são nossas, amados. Não é apenas do ladrão da cruz, são palavras minhas e palavras tuas. Nós reconhecemos que somos pobres e miseráveis pecadores. Nós é quem deveríamos estar pregado naquela cruz. O ser humano é que havia abandonado Deus. Deus nunca abandonou o ser humano. As pessoas viraram as costas para Deus e foram adorar outros deuses de pedra, de ouro, de prata, de feno. Pessoas que faziam sacrifício humano para adorar deuses de pedra, viraram as costas para Deus e estavam sendo embalados pelos braços de Satanás. Esse ladrão da cruz, ele fala as palavras que eu e você deveríamos falar diariamente. Como diz no Salmo 70, presta-te, Senhor, em meu socorro. E reconhecer que precisamos de Jesus a cada dia, porque todos os dias nós pecamos. Se você disser que não peca, você é um baita de um mentiroso. Por quê? Prova na Bíblia. Porque o ser humano peca por palavra, pensamento, atos e omissões. E o que é pior? O quinto, peca por omissão. Toda vez que você vê teu irmão em pecado, e não chama ele em particular, e fala para ele, meu irmão, você está levando uma vida errada diante de Deus. Saia dessa vida, volta para os caminhos do Senhor. Porque se você morrer hoje em pecado, você vai direto para o inferno. Se você não falar para o teu irmão, não avisar ele,
No dia do juízo final, Deus vai cobrar das tuas mãos o sangue desse pecador. Pastor, não tem nada a ver com a vida dele, o pecado é dele, é o problema dele. É? Então leia a Bíblia. Deixa de ser ignorante e leia a Bíblia. Leia o livro de Mateus, não vou te dizer o capítulo nem o versículo, leia o livro de Mateus. O meu povo morre por falta de conhecimento? Não. Meu povo morre porque é preguiçoso, não lê a Bíblia, não tem vergonha na cara, só assiste televisão. Só lembra de Jesus quando está endividado e quando não tem comida na mesa ou quando está enfermo. Aí lembra de Jesus. Essa que é a verdade. O problema é que o ser humano não quer ouvir a verdade, irmãos. Não quer ouvir a verdade. As pessoas querem bater palma para pregador famoso. Prega autoajuda, revela a chave, revela carro novo. Conta um monte de mentira e as pessoas batem palma e largam um monte de dinheiro. Já vem lá do Jardim do Éden. O ser humano tem uma tendência e ama ser enganado. Gosta de mentira. E gosta de viver no engano. Mas o engano te leva para o inferno, a verdade te leva para o céu. Há 20 anos nesse país não se prega mais a verdade. Se prega prosperidade e facilidade. Isso é mentira. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Jesus também disse, o reino dos céus é tomado à força. Ele nunca pregou facilidade. Tanto é que não foi fácil para ele morrer numa cruz do Calvário no meu e no teu lugar. Olha a dor que ele sofreu. Então, amados, volte para Jesus. Porque se morrer em pecado, vai para o inferno, não tem outra história. Não, pastor, mas se eu morrer, eu vou ficar no purgatório tantos anos, vão acender vela para mim e eu saio do purgatório. Deixa eu te dar uma notícia, você já está no inferno se você pensar assim. Purgatório não existe. Foi o homem que inventou para mentir para as pessoas para tirar dinheiro. Na época da venda das indulgências, cobravam 100 mil reais para tirar a pessoa do purgatório para levar para o céu. Mentira, era apenas roubo de dinheiro. Leiam a história. Leiam a história. Deixam de ser ouvintes de mentira e leiam a Bíblia e leiam a história. Não precisa fazer um curso de teologia para saber disso, irmãos. Basta você entrar na internet e colocar no Google. E logo em seguida, o ladrão fez um pedido mais importante da sua vida. Jesus, lembra de mim quando o Senhor vier como rei. Lucas 23, 42. E Jesus diz para ele, ainda hoje estarás no paraíso comigo. O céu foi inaugurado com ladrão. Não foi com santarrão não, irmãos. O inferno vai ser inaugurado com santarrão. Lembra do rico que foi para o inferno? Pai Abraão, manda Lázaro molhar meus lábios, que eu não aguento o calor aqui no inferno. E Abraão diz assim, meu filho, infelizmente Lázaro não pode ir no inferno. Quem está no inferno fica no inferno, quem está no céu está no céu. Anos mais tarde, o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos que viviam em Roma sobre como Deus aceita as pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. Quando jovem, na escola eu era discriminado porque eu era de uma família pobre. Eu ia no colégio de pé descalço ou de chinelo de dedo. E eu não tinha o lanche que os outros tinham. E eu era discriminado porque era pobre. Hoje não mudou nada, irmãos. Hoje eu continuo sendo discriminado porque sou servo de Deus, porque sou cristão. Não mudou nada. Mas algo muito importante mudou dentro de mim. A fé que eu tenho em Cristo Jesus, não me importa o que as pessoas falam ou pensam a meu respeito. Me importa e interessa o que Jesus pensa a meu respeito e da fidelidade que eu tenho com Ele. O apóstolo Paulo disse que há uma nuvem de testemunha ao nosso redor. Então o que importa é me esforçar de fazer o bem a qualquer pessoa. A rico, pobre, preto, branco, magro, gordo, não interessa, não faça acepção de pessoa. Ah, mas eu não vou falar do amor de Deus porque a pessoa é homossexual. Amados, eu prego o evangelho para todo mundo. Jesus não veio para quem está salvo, Jesus veio para quem está perdido. Jesus não veio para santo, Jesus veio para pecador.
Portanto, deixa eu te dar uma notícia, Jesus veio por causa de você, pecador. Veio por causa de mim, pecador. Esse mistério que leva tantas religiões a buscarem forma ritual para encontrar a paz, e é um tal de inventa, venha para a minha igreja que você não vai ter mais doença, venha para cá que você vai ser rico, venha para cá que você vai ter isso, vai ter aquilo. Mentira! Mentira! Você vai para o templo, igreja é você vai para o templo para adorar a Deus por aquilo que Deus é, e não por aquilo que Deus pode te dar. Tira da cabeça que você vai para a igreja para receber culto para você. Você vai para a igreja prestar culto para Deus. É para isso que existe culto durante a semana e no domingo. Você é o instrumento para cultuar Deus, para adorar a Deus, e não para Deus te cultuar e te adorar. Paulo explicou de maneira simples, e o crucificado ao lado de Jesus colocou em prática. Jesus diz no Novo Testamento, se credes e praticardes as minhas palavras, comerão o melhor dessa terra. E esse ladrão da cruz, ele entendeu isso, que o melhor para ele nessa terra seria ganhar salvação eterna. Por isso que ele pede para Jesus, Senhor, lembra-te de mim. E a palavra Senhor significa que ele reconheceu seus pecados e aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Por isso que a Bíblia, segundo a Bíblia, diz, enquanto há fôlego de vida, ainda há esperança. Se você disser com a boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou, você será salvo. Romanos 10:9. Jesus confirmou que assim que se vai para o céu, pois disse ao homem que estava ao seu lado, desesperado, eu afirmo a você que isto é verdade, hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23:43. A subida ao céu não é uma longa peregrinação de obras, promessas e rituais, mas sim uma viagem de confiança, como é uma espécie de elevador, onde Deus é quem realiza tudo o que for necessário para a nossa salvação. A nossa vida passa a ser uma resposta ao amor, sem medida com que Deus nos amou, a enviar o seu Filho para ser o nosso Salvador. Apóstolo Romo, Deus te abençoe. Se alguém vier e disser para você que existe outro meio, existe outro caminho, ou existe um atalho para chegar até Jesus, que não seja através da Bíblia Sagrada, repreenda em nome de Jesus, porque é do diabo. Não existe outro caminho para chegar ao céu a não ser por Jesus. É porta estreita, não tem outro caminho. A porta é larga, vai te levar para o inferno. Tinha 2 ladrões na cruz. Os 2 tinham a mesma opção. Os 2 tinham a opção de ir para o céu. Mas apenas um agarrou essa oportunidade de ir para o céu. E hoje não é diferente. Quantos casais o marido vai para a igreja e a mulher não vai? A mulher vai para a igreja e o marido não vai. A opção de ir para o céu é para os 2. Mas o livre-arbítrio te dá todo o direito. Pai do Senhor Neto, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te dá todo o direito de dizer não para Jesus. O ladrão disse que não queria saber de Jesus. E ainda disse, Jesus, se você é filho de Deus, salve a si mesmo e salve a nós. Enquanto o outro disse, eu te reconheço que você é filho de Deus, você é inocente, não devia estar aqui pregado na cruz, você não tem pecado, mas eu reconheço que sou pobre, miserável, pecador, lembra-te de mim quando entrar no reino de teu Pai. E Jesus, vendo a sinceridade no coração daquele homem, que ele estava verdadeiramente arrependido, Jesus disse a ele, hoje mesmo você entrará no paraíso. Interessante que no Novo Testamento Jesus já tinha dito, apóstolo Paulo repete, quem verás a glória de Deus? Quem tiver de mãos limpas e coração puro. Interessante, amados, que há poucos dias uma pessoa ouviu uma mensagem, porque todas as noites, às 20 horas,
Eu ministro a palavra de Deus na campanha Orando pela Família Brasileira, todas as noites às 20 horas. E eu disse que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. Com aquela passagem que a Bíblia diz que é mais fácil um camelo atravessar a agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E a pessoa me questionou por que eu havia ministrado aquela palavra, que aquela era uma palavra dura, uma palavra desanimadora, e que poderia tirar a oportunidade de muitas pessoas entrar no reino do céu se ouvissem aquela palavra. E aí eu tive uma experiência no dia seguinte. Eu fui na padaria, fiz uma compra, e a moça do caixa me deu o troco de R$20. E eu disse para ela, você está enganada, eu te dei R$10 e você está me dando o troco de 20. Então toma R$8 de volta porque você me deu o troco errado. E ela falou, ah, meu Deus do céu, me perdoe, meu senhor, eu achei que o senhor tinha me dado R$20. Eu falei, não, eu te dei 10. Quando eu saio para fora, eu estou entrando dentro do meu carro. Um senhor que estava atrás de mim, de moto, ele para ao meu lado e diz assim, rapaz, mas você é bobo mesmo, hein? Em vez de você ficar com os R$8, você devolveu. E aí eu lembrei do que eu tinha pregado à noite. Rayane, Deus te abençoe. Está vendo só, amados? Como é nos pequenos gestos que você demonstra para as pessoas se você é cristão ou se você é safado? Nos pequenos gestos você demonstra. Paulo disse que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha. E se eu tivesse ficado com os R$8 e aquela pessoa que estava atrás de mim tinha visto que eu tinha dado R$10, olha só o péssimo testemunho. E aí eu te faço uma pergunta. Muitas vezes Satanás prepara armadilha para você, para testar se você é de Deus ou não é de Deus. Amados, a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades do nosso país. E aí eu estou muito lá no monte orando. E eu vou lá no monte orar. Vai quem quer. Sou criticado por isso, mas eu vou. Jesus ia, eu também vou. Aí eu estava orando e clamando pelas autoridades desse país. E aí um jovem chega e falou para mim, pastor, você fica perdendo tempo orando por esses corruptos, por esses ladrões desse país. Eu falei, meu irmão, a única arma que nós temos para tirar Satanás da vida desses homens corruptos, ladrão, bandido e assassino de pessoas porque roubam o dinheiro da saúde e milhares de pessoas morrem, e diante de Deus isso é assassinato, a única arma que nós temos é a fé. E a nossa maior arma chama-se oração. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não resiste à oração de um justo. Então, amados, fica aqui esse devocional hoje de manhã para mim e para você com o tema Pedido feito, pedido atendido. Eu não sei o que você precisa para o dia de hoje, mas Jesus dá uma ordem. Quem pede, recebe. Peça, porque Deus tem muito mais do que você imagina. E aí eu quero te dizer mais um detalhe importante. Deus está com os cofres cheios de ouro e prata para derramar para as pessoas. Mas as pessoas não oram pedindo, e o segredo dos cofres do céu se abriu é a oração. E as pessoas não pedem como Deus vai mandar. Ele é Jeová Jiré, Deus da provisão. Mas para ele mandar provisão, alguém tem que pedir. Se a pessoa não pede, como ele vai mandar? Não, pastor, mas Deus ouve os meus pensamentos e sabe que eu preciso. Grande coisa! Você que pensa desse jeito, você está enganado. Ué, mas você está dizendo que Deus não ouve os meus pensamentos? Deus ouve os teus pensamentos, sim. Está na Bíblia. Não sou maluco em dizer que é mentira. Eu estou dizendo que você está enganado se você pensar que precisa de algo e não pedir a Deus. Sabe por quê? Porque a mesma Bíblia que diz que Deus ouve os pensamentos, ela diz assim, quem pede, recebe. Então Jesus está dizendo, você tem que pedir. Da mesma maneira que essa Bíblia que eu estou falando diz que Satanás só ouve o que sai da tua boca. Então, para Satanás saber que você é servo de Deus,
Você precisa orar em voz alta, você precisa pedir em voz alta para ele saber que você é servo de Deus e você crê e acredita apenas em Jesus. Para encerrar, conta a história que um homem estava caminhando sobre um muro. Do lado esquerdo, Satanás fazendo festa. Do lado direito, um anjo clamando e implorando para que esse homem pulasse do muro nos braços do anjo de Deus e alcançasse a salvação. E o homem dizia que estava na dúvida, caminhava de um lado para o outro. E o anjo dizia, pula que eu te seguro. E o homem estava dizendo, eu não decidi ainda o que eu vou fazer. E o anjo vê que Satanás está do outro lado fazendo festa, cantando na maior alegria. Então o anjo passa do outro lado do muro e pergunta para Satanás, eu estou lá pedindo para que o homem pule nos meus braços, para mim levar ele para o reino dos céus. E você está aqui fazendo uma festa, fazendo na maior alegria, e você não fala nada para o homem que está sobre o muro. E Satanás responde para o anjo, você não entendeu nada. O homem já decidiu, ele disse não. Ele não decidiu ainda, ele está sobre o muro. Ele não tomou a decisão. E Satanás responde, você não entendeu. Ele já tomou a decisão. E o anjo não entendeu. Ele falou para mim que não tomou a decisão. E Satanás diz assim, olha só, entenda uma coisa, anjo. Todo aquele que está em cima do muro, ele já tomou a decisão. A decisão é ficar em cima do muro. E quem está em cima do muro já é meu, não é de Deus. E quando eu vi essa história, amados, eu fui entender. Toda vez que a pessoa se recusa a tomar a decisão por Jesus, automaticamente ele já tomou uma decisão. E a decisão é não decidir. Não decidir é uma decisão. E toda vez que a pessoa diz que ainda não tomou a decisão por Jesus, inconscientemente ela já tomou a decisão por Satanás. Por isso que Jesus disse, aquele que confessar o meu nome diante dos anjos, diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Olha aí na Bíblia o que eu estou dizendo. Mas aquele que se envergonhar do meu nome na terra, terei vergonha lá no céu. Aquele que não confessar Jesus como Salvador diante dos homens, não entrará no reino dos céus, vai viver no inferno. Está lá na Bíblia. Tudo está escrito na Bíblia. Quando eu servi as trevas, olha lá no YouTube, Gilmar Gaúcho, eu defendia as trevas e acreditava nas trevas. Mas quando eu tive uma maravilhosa experiência com Jesus, eu saí correndo das trevas e fui para os braços de Jesus. E hoje eu oro por pessoas. Pela misericórdia, Deus me deu alguns dons. Muitos feiticeiros e macumbeiros já foram alcançados por Jesus, por evangelizar eles. Porque muitos cristãos têm medo de macumbeiro e feiticeiro. Maior é quem está em nós. Pregue, como disse Paulo, no tempo e fora do tempo. Te faça de louco para ganhar os loucos, te faça de fraco para ganhar os fracos. Como você vai tirar as pessoas das trevas se você não entrar lá nas trevas e clarear o caminho deles e trazer para a luz? Você é a luz, entre nas trevas, saqueie o inferno. Você é sal, salgue, seja diferente. Fica essa meditação hoje. Você é luz ou é treva? Jesus respondeu o pedido feito. Jesus quer responder todos os teus pedidos. Basta você pedir. Deus te abençoe. Até a noite no Facebook ao vivo, para a glória do nome de Jesus.